pessoal, eu sou a Janaína, fonoaudióloga da IR Aparelhos Auditivos, Unidade Área Hospitalar. Hoje eu vou falar para vocês sobre a perda auditiva de grau leve. Esse tipo de perda auditiva, ela corresponde a uma perda entre 26 e 40 decibéis. Infelizmente, é o tipo de perda que ainda não recebe tanta atenção e orientação adequadas. Só que a gente não pode esquecer que uma perda, mesmo sendo de grau leve, ela vai trazer consequências para a percepção de alguns sons de fala, que são sons fracos e finos, como as consoantes fricativas. Uma pessoa com audição normal, ela percebe os sons nas várias faixas de frequência até 25 decibéis. Numa perda auditiva de grau leve, a gente tem essa percepção entre 26 até 40 decibéis. Como mostramos na banana da fala, existem os sons fracos e finos como FV, SZ, T, o D, alguns sons como tic-tac de relógio, uma voz sussurrada, sons de passarinho, folha seca ao vento. Esse tipo de som, o paciente começa a perder a percepção quando ele já tem uma perda de grau leve. É importante lembrar que a perda auditiva de grau leve, ela também é uma perda que vai progredir. E o paciente, com o tempo, ele vai perceber que as dificuldades irão aumentar, porque o cérebro vai deixando de reconhecer aqueles sons fracos e finos, e ao longo do tempo o paciente começa a relatar muita dificuldade na comunicação. Então é um grau de perda que deve ser orientado e o paciente deve ser informado das implicações de uma privação auditiva. Vamos lembrar que o ouvir está no ouvido, mas o entender é cerebral. O som entra pela orelha externa, passa pelo tímpano, vibra os ossículos e chega na cóclea, que é a orelha interna, onde esse som vai ser transformado, amplificado e enviado ao cérebro através do nervo auditivo. Quando o som chega ao cérebro, aqui ele é processado, ou seja, o entendimento das palavras ocorre no cérebro. Mesmo numa perda auditiva de grau leve, esses sons não vão chegar adequadamente ao cérebro e o paciente vai começar a ter relatos de dificuldade para entender os sons de fala. Para concluir, vamos lembrar que nem sempre a audiometria corresponde à real limitação do paciente. Mesmo um paciente com perda auditiva de grau leve, ele pode relatar dificuldade para entender em locais com ruído de fundo, vários falantes e também pode ter associação de zumbido como um sintoma de perda auditiva. Então é importante lembrar que toda perda auditiva precisa ser tratada, independente do grau. Pessoal, é isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem aprender mais, qualquer informação, nos acompanhe nos canais do YouTube e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Obrigada!